Você não pode, sai andando, velho, sai andando. Oi, parceiro. Ele, R$ 5? Não comeu nada não, filho? Comi nada não, só pra me pegar pra comprar uma marmita ali. Alguma coisa pra comer. Deixa eu falar um negócio aqui. Teve sorte, mano. Eu sou empresário e te dou um emprego. Trabalho na minha empresa, R$ 2.000 de salário. Não, ué, posso não, ué. Por quê? Não posso fichar não. Não, peraí, você tá me pedindo R$ 5 emprestado. Você mora na rua, não tem um emprego, R$ 2.000. Ah, aí você me quebra. Não posso fichar agora não. Por quê? Pô, esse Valcide, ele ganha R$ 600. Também se eu fichar, eu vou perder meus direitos. Irmão, olha aqui, R$ 2.000 é o triplo, é o quádruplo. Você vai ganhar R$ 2.000, você vai trabalhar na minha empresa. Não, mas eu vou perder meu auxílio. Mas é R$ 600 só. Não, mas eu recebo R$ 600 sem trabalhar, né? E aí eu vou ter que trabalhar igual escravo pra você pra me ganhar R$ 2.000. Não, cara, no amigo. escritório, Obrigado, amigo. ar-condicionado. Obrigado. Já falei, não quero, não vou perder meu auxílio, não. Eu tô te pedindo ajuda, você vem querer pôr eu pra trabalhar? Eu tô te pedindo ajuda, você não pode, sai andando, velho, sai andando. Olá pessoal, hoje eu acordei com isso na cabeça, nem troquei de roupa para poder gravar esse vídeo para vocês, tomando meu cafezinho. E queria passar algumas informações importantes. Quanto custa o Bolsa Família por ano aos cofres públicos? Bom, os dados orçamentários oficiais e apurações de veículos de imprensa econômica mostram que, em 2024, o Bolsa Família custou cerca de 168 bilhões aos cofres públicos ao longo de todo o ano. E eu estou falando apenas de Bolsa Família, tá? Pessoal, não estou falando dos outros benefícios. Um único benefício. Já para 2025 e 2026, o orçamento aprovado e reservado para o Bolsa Família é de aproximadamente 158 bilhões por ano. Valor aprovado no orçamento da União, ok? Esse valor, ele se refere apenas ao programa Bolsa Família, ou seja, transferências de renda, e não inclui outros benefícios. Quero frisar bem isso aqui, tá? Como BPC, que é o benefício de prestação continuada, esse tal de auxílio gás e outros aí, ok? Então vamos lá. O resumo anual dos custos. Ano custo estimado, reservado em reais pela fonte. 2024, 168 bi, que é o real gasto. 2025, 158 bi orçado para o ano. 2026, 158 bi orçado também para o ano, ou seja, o contexto adicional o quê? Esses custos incluem os pagamentos mensais às famílias beneficiárias, que variam conforme a composição, e os adicionais, que é o valor básico, mais as variáveis. Bom, o programa beneficiava cerca de 18 a 20 milhões, mais ou menos, de família nos últimos dados disponíveis, com custo mensal em torno de 12 bilhões, o que confirma a magnitude anual desses valores. Agora, vamos traduzir o tamanho do rombo fiscal do Bolsa Família para algo que seja mais direto e comparável ao trabalhador brasileiro, usando a arrecadação total de impostos e a população do país como referência. Bom, primeiro ponto, arrecadação total de impostos no Brasil em 2024. Em 2024, a arrecadação total de tributos pelo governo federal atingiu aproximadamente 2,65 trilhões em impostos e contribuições ao longo do ano. Esse é o montante coletado pelos cofres públicos como um todo, antes de qualquer gasto. Segundo ponto, Bolsa Família por ano.
Tomando como referência os dados mais recentes, o Bolsa Família custou cerca, como eu falei, 168 bilhões em 2024. E eu estou trazendo dados reais, tá, pessoal? Esse valor é o gasto anual estimado exclusivamente com o programa, sem contar os outros benefícios, como eu já falei. Terceiro ponto, população do Brasil. Segundo os dados oficiais do IBGE, a população brasileira estimada em 2025 é cerca de 213 milhões de habitantes em meados de 2025, ok? Vamos usar esse número para fins de cálculo. Bom, quanto de imposto cada trabalhador ou cidadão teria que pagar para cobrir o Bolsa Família por ano? Vamos usar aqui um método simples, dividindo o custo do Bolsa Família pela população. Se considerarmos toda a população igualmente responsável pelo gasto, o que é uma simplificação mais útil para ter uma ordem de grandeza, vamos estipular aí 168 bilhões pelos 213 milhões de pessoas, que dá aproximadamente 787 por pessoa por ano, ou seja, o resultado é cerca de R$ 787 por habitante por ano, corresponderia ao custo do Bolsa Família. Em termos mensais, isso dá algo em torno de R$ 66 por pessoa por mês. Esse valor representa o peso proporcional do Bolsa Família em cima de cada brasileiro, supondo uma repartição uniforme do custo. Obviamente, na prática, nem todos pagam o mesmo imposto, pois o sistema tributário é progressivo, regressivo e dependendo do tipo de produto. Quinto ponto, quanto isso representa de arrecadação total de impostos? Outra forma de entender o impacto é comparar os gastos do Bolsa Família com o total arrecadado, ou seja, aproximadamente 6,3% da arrecadação total de impostos em 2024 seria suficiente para financiar todo o Bolsa Família desse ano. Agora, observações importantes sobre isso. Não é um rombo isolado. O Bolsa Família é apenas uma parte do orçamento social total do Brasil. Hospitais, educação, salários públicos, previdência, etc. A arrecadação tributária não vem só de trabalhadores formais, inclui empresas, tributos sobre consumo, exportações, propriedade, etc. O cálculo por cidadão é uma forma simplificada, de visualizar o peso do gasto social. Na realidade, a tributação é mais complexa e distribuída desigualmente. Mas qual a proposta, Pedro? Bom, a proposta: reduzir os impostos às empresas para que elas tenham mais recursos, estimular contratações de pessoas hoje beneficiárias do Bolsa Família, substituir parte do gasto social, ou seja, a transferência direta por salário pago pelo setor privado. Em teoria, gerar mais emprego formal, aumentar a renda da população e reduzir o gasto público com benefícios assistenciais. Essa é uma hipótese clássica de política pública: reduzir impostos para estimular investimentos em emprego. O que a evidência empírica diz em termos amplos? Bom, preste atenção. A redução de impostos pode ter efeito positivo sobre investimento e produtividade. Estudos acadêmicos e análises oficiais geralmente concordam que reduzir tributos sobre empresas pode melhorar a alocação de recursos e eficiência produtiva, reduzindo distorções e custos de conformidade tributária. Notas do governo brasileiro indicam que, em teoria, uma redução de tributos poderia estimular crescimentos da produtividade e do BIP
de longo prazo. Isso está alinhado com a lógica da oferta na economia. Menos tributos, custos menores, potencialmente mais produção. Agora, e sobre contratar beneficiários do Bolsa Família? Do ponto de vista teórico, transferências de renda, quando substituídos por empregos, podem aumentar a receita tributária, porque trabalhadores passam a recolher INSS, IRF, que é o imposto de renda, etc. Trabalhadores em atividade têm mais autonomia econômica do que apenas recebendo benefícios. Bom, agora vamos ao contexto de tudo isso que eu falei, de uma forma simples e direta a você, trabalhador brasileiro. Você que acorda cedo todo dia, pega ônibus cheio, trabalha o mês inteiro, já parou para pensar para onde vai o dinheiro dos seus impostos? Hoje eu quero conversar com você sem gritaria, sem política barata e sem mentira. Quero falar para você de economia real do seu bolso, do futuro do Brasil. Só o Bolsa Família custa ao Brasil, como eu falei, algo em torno de 160 bilhões de reais por ano. Isso não é opinião, isso é orçamento público, são dados reais. Esse dinheiro sai de onde? Sai dos impostos que você paga quando trabalha. Consome, compra comida, paga luz, paga gás. Ou seja, quem trabalha sustenta o sistema inteiro. Antes que alguém distorça, ajuda social é sim necessária, mas em situações de emergência. O problema começa quando a ajuda vira modo de vida permanente, porque aí acontece uma coisa simples. O governo precisa arrecadar cada vez mais e quem paga essa conta é sempre o trabalhador, ou seja, aquele que está disposto a acordar muitas vezes de madrugada, enfrentar lotações superlotadas para ir trabalhar para poder sustentar aquele que não quer nada com nada. Quem trabalha, trabalha mais. E mesmo assim fica cada vez mais pobre. Agora pense comigo. E se ao invés de manter milhões de pessoas presas a um benefício, o governo criasse um sistema de transição para o trabalho? Menos impostos para o empresário que contratar, carteira assinada para quem hoje depende do benefício, salário, 13º, férias, FGTS, aposentadoria. Ou seja, o dinheiro que antes era auxílio vira o quê? Vira salário. Uma pessoa que trabalha formalmente consome mais, movimenta comércio, gera impostos, sustenta a própria família. Isso aquece a economia local, gera novos empregos, reduz a necessidade de assistência, ou seja, menos gastos públicos no futuro e mais estabilidade financeira para o país. Não se trata de abandonar quem precisa, se trata de entender que ninguém cresce recebendo esmola eternamente. Ajuda social deve ser ponte, não destino. Não é dar o peixe para sempre, é dar a vara, ensinar a pescar e permitir que a pessoa caminhe com as próprias pernas. Quanto mais dependência dos estados, mais impostos, menos liberdade e menos crescimento. Um país forte não é aquele que sustenta pessoas indefinidamente, mas aquele que cria condições para que elas se sustentem sozinhas. Pense nisso, porque essa conta já está chegando no seu bolso. Prometer 3 refeições por dia ao pobre pode soar bonito no discurso, mas não é a solução para um país. Isso é narrativa, narrativa que emociona, mas não resolve.
Narrativa que mantém pessoas dependentes enquanto o sistema continua se alimentando de impostos, desvios e corrupção. Porque enquanto o povo discute o prato de comida, ninguém pergunta por que o dinheiro some, por que os cofres vivem vazios e por que sempre falta recursos para quem trabalha. Da comida é obrigação em situações de emergência. Transformar isso em política permanente é aprisionar o pobre na dependência e sobrecarregar aquele que trabalha. Dignidade não é fila para benefício. Dignidade é carteira assinada, é salário, é direito, é produzir, pertencer, construir. O pobre não precisa de promessa eterna de prato cheio. Ele precisa de oportunidade real para sustentar sua família com o próprio trabalho. Um país justo não se constrói mantendo pessoas dependentes do Estado, mas devolvendo a elas o lugar social, produtivo e humano que lhes foi tirado. Quem promete comida para sempre, muitas vezes só quer garantir que o dinheiro continue entrando e que ninguém olhe para onde ele realmente está indo. Chega de narrativa. O Brasil não precisa de mais esmola, precisa de trabalho, dignidade e responsabilidade.